Marcelo Beckler, a notícia veio há minutos, há pouquíssimas horas, a Justiça Espanhola determinando a possibilidade de liberdade provisória para o Daniel Alves. Por que possibilidade? Porque ele tem que depositar uma grana lá e tem que entregar passaportes, enfim. Gostaria que você explicasse aí os detalhes, porque o Daniel Alves, ele poderá estar livre nas próximas horas, né, Beckler? É isso. E a tendência é que isso aconteça, né? Até porque sai também uma decisão judicial da Fazenda da Espanha, né, da Receita Federal Espanhola, que vai ter que devolver milhões de euros ao Daniel Alves. Então, se ele passasse por algum tipo de problema econômico, bom, primeiro que tem bons amigos para ajudá-lo, e segundo que ele também pode fazer uso desse dinheiro que a Receita Federal devolverá a ele para pagar 1 milhão de euros, é a fiança. Acontece o seguinte, André, a sentença do Dani Alves foi uma sentença não firme, ou seja, ela foi em primeira instância. Assim como acontece no Brasil, ainda cabe recurso no Tribunal Superior da Catalunha e no Tribunal Superior da Espanha. Essa seria a nossa segunda e terceira instância, né, até chegar no STF no Brasil. Então, até que seja julgado em todas as instâncias, não é considerado uma decisão firme. E por isso cabia recurso tanto à promotoria, a Fiscalia, né, o Ministério Público, recorreu, achou a pena branda demais. A acusação, a parte particular, a mulher estuprada pelo Daniel Alves, isso está comprovado, ele não deixa de ser um estuprador, tá, gente? A mulher vítima do estupro do Daniel Alves também recorreu, porque ela queria 12 anos. Entende tanto o Ministério Público como a vítima de que 4 anos e meio foi pouco tempo demais e que não se podia usar a multa paga pelo Daniel Alves como um atenuante para reduzir a pena pela metade. A defesa do Dani Alves também segue insistindo que ele é inocente e por isso foi feito também foi aberto um recurso também, um pedido de revisão de pena. Na Espanha, enquanto a decisão não é considerada uma decisão firme, enquanto não é em última instância, você só mantém um preso em cárcere privado em 3 situações: risco dele cometer o delito novamente, risco dele destruir provas, isso desde o início não é contemplado, e risco de fuga, isso desde o início sim é contemplado. Porque o Dani Alves pode se locomover por onde ele quiser, ele pode pegar um avião, um jato privado, qualquer coisa. Agora, a justiça entende, por 2 votos a um dos juízes se mostrou contrário a essa decisão, entende que, com essa decisão de 4 anos e meio, ele já tendo cumprido um quarto dessa pena, e com a retirada dos passaportes, que ele não vai fugir. Ele tem que se apresentar uma vez por semana à Audiência Nacional de Barcelona, ao juizado em Barcelona. Ele não pode se aproximar da vítima, ele não pode sair da Espanha em nenhuma hipótese. Então, ele vai responder em liberdade. Ele não é inocente, ele não está pagando por uma inocência, ele está pagando por uma liberdade provisória. Aqui, André, tem um ponto importante. A prisão provisória, como o Daniel Alves ficou preso antes de ser condenado, conta como tempo de pena. A liberdade provisória não conta como tempo de pena. O Daniel Alves, caso pague 1 milhão de euros de fiança, estará em liberdade provisória, até que seja julgado em última instância o seu caso de agressão sexual na Espanha. Isto não contará como tempo de pena. Cada comparecência dele ao Tribunal de Barcelona, coisa que ele terá que fazer como uma semana, isso sim conta como redução de pena. 10 comparecências, um dia a menos na prisão. Ele ficou 1 ano e 3 meses em prisão provisória, isso já conta para os 4 anos e 6 meses que ele foi condenado. O tempo que ele passar em liberdade provisória não contará como cumprimento de pena, André. Foram mais ou menos 420 dias, pelo que eu vi. 420 dias que o Daniel já cumpriu aí da pena ou de 4 anos e meio que ele já está servindo, né, que ele já está cumprindo, ou uma eventual correção de pena, né, porque a defesa pede para que ele seja inocentado, mas a acusação quer que essa pena seja ampliada. É bastante provável que o Daniel Alves não volte à cadeia depois de ficar 14 meses preso, a não ser que, com os recursos apresentados, ele pegue uma pena superior a 4 anos e meio. Que, por exemplo, revisem a pena e que ele pegue 9 anos, então ele pode voltar para cumprir o resto desses 4 anos e meio até a liberdade condicional. Mas sim, existe uma grande possibilidade que o Daniel Alves saia da prisão nas próximas horas, seja considerado pela justiça um estuprador e que não cumpra mais do que 14 meses em cárcere. A gente está acostumado aqui no Brasil a ver, né, diariamente praticamente, que com o dinheiro você consegue tudo na justiça, quase tudo. E a gente tem casos aí de ir empurrando com a barriga. Por exemplo, hoje, eu vou falar daqui a pouquinho, o Robinho, mesmo que o STJ decida que ele tem que cumprir a pena no Brasil,
a chance dele ser preso é mínima. E estamos falando de um condenado em última instância na Itália. Porque ele ainda pode recorrer no próprio STJ e no STF. Então, assim, a gente sabe que com grana, bons advogados e tal, você consegue ir empurrando, consegue ficar em liberdade e uma fiança é um valor alto, né? 1 milhão de euros. Eu não sei como o Daniel Alves vai fazer. Ele recebeu uma grana de volta, né? Que a Espanha devia para ele, mas ele dizia que ele estava quebrado. Eu não sei se ele usou parte do dinheiro para pagar as dívidas, não sei se ele vai ter que pedir emprestado, se ele vai receber alguma doação de algum amigo. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas ele também entrega os passaportes, né, o Marcelo Beckler? Isso, passaporte brasileiro, passaporte espanhol. Sem esses passaportes, ele não pode deixar o país, além do que precisa se apresentar toda semana ao tribunal em Barcelona para mostrar que está ali. E se for solicitado mais do que uma vez durante a semana, ele também precisará estar lá. Eu achei interessante só da justiça espanhola não ter esperado a definição do STJ hoje aqui no Brasil, do caso do Robinho. Porque, assim, Beckler, só trocando aqui ideia, se hoje, o julgamento é hoje no STJ, se hoje o STJ vem e diz o Robinho, condenado na Itália, tem que cumprir a pena aqui. Não é porque ele é cidadão brasileiro e tal, a gente não vai extraditá-lo, mas ele vai cumprir a pena aqui. Se isso é decidido aqui, pô, é mais um fator lá pra você falar, cara, não adianta você fugir pro Brasil não, viu? Não adianta você fugir pro Brasil não, porque o Brasil, você vai cumprir a sua pena no Brasil. Você veja aí o caso do Robinho. É mais uma pro Daniel Alves não querer fugir. Mas imagina, cara, se hoje o STJ define que o Robinho não vai cumprir pena no Brasil, que tá tudo certo. Mesmo ele sendo um condenado em última instância na Itália, ele tá de boa aqui porque ele é cidadão brasileiro. Pô, e aí o Daniel Alves vai olhar e vai falar, cara, se eu conseguir chegar no Brasil, eu tô livre. Eu tô livre. Eu achei estranho a justiça espanhola não esperar essa definição. Assim, os meandros da lei, talvez exista uma jurisprudência Brasil, Itália, Brasil, Espanha diferente. Esse caso do Robinho também, até que seja feita a revisão do caso no Brasil e a possível aplicação de pena no Brasil, passa muito tempo. Eu não sei, por exemplo, se isso contaria no caso do Daniel Alves ou se ele fosse para o Brasil, se ele seria considerado um foragido da justiça, ele teria que cumprir em uma prisão no Brasil, ou se também se passasse. Tá daqui a pouco, André, 1 ano e 3 meses, sabe? Para a justiça, 1 ano e 3 meses é muito pouco tempo. Então, se passasse mais 1 ano e 3 meses, ele já poderia estar apto à liberdade condicional. Então, tem muitas coisas. Eu acho assim que, em um ponto de vista, é bom você não deixar que um caso influencie outro, né? O caso de uma possível punição ao Robinho não influencie uma possível punição maior ou menor ao Daniel Alves. São em países diferentes, casos e até julgados em instâncias diferentes. Eu acho que tudo que a gente falou, algumas semanas a gente fica com cara de otário, né? A gente falava que era uma ótima resposta da justiça espanhola, da sociedade espanhola, que as mulheres poderiam se sentir mais seguras, de que caso elas fossem estupradas e violentadas, a versão delas contaria a partir de agora muito mais do que em casos passados. E a gente percebe que se você tem 1.800.000 euros, porque antes tinha sido pago 800 mil e agora 1 milhão, ou talvez isso seja proporcional ao quanto o Daniel Alves ganha, talvez possa ser com menos dinheiro, que você pode ser julgado a 9 ou 12 anos e pegar 1 ano e 2 meses. Né? Assim, eu acho que 1 ano e 2 meses é bastante ruim, acho que deve ser horrível ficar 14 meses dentro de uma cela, mas para quem enfrentava 12 anos e foi condenado, e aparentemente eu não sei o que pode acontecer para que seja inocentado nesse pedido que faz a defesa dele. Enfim, o que um dos magistrados colocou na sua declaração hoje é que desde a prisão provisória do Dani Alves, né? Porque primeiro foi uma prisão preventiva, porque já tinha indício dele o suficiente para prendê-lo desde janeiro do ano passado. Até o momento dele ser condenado, não só os motivos para ele permanecer em cárcere privado, não só motivos para ele permanecer em cárcere privado é outra coisa, para ele permanecer preso, foram sustentados, como eles foram comprovados. Então, segundo esse magistrado, que hoje votou contra a liberdade provisória do Dani Alves, não tem nenhum motivo para soltá-lo. E eu estou completamente de acordo com ele. Foram 2 votos a 1. Então, acho que é um muito mau exemplo. Como a gente tinha dito semanas atrás, que é um muito bom exemplo da sociedade da Espanha. Olha só como as coisas estão caminhando, que pode ser um exemplo do Brasil. Não sei mais se é tão assim, porque aparentemente funciona mais uma vez da justiça, que tem aqui e ali uma saída e outra, para normalmente os mais poderosos.
Cara, a imagem que fica é muito ruim mesmo. A gente acha que é só a justiça do Brasil, que às vezes a gente olha e se decepciona. Tá acontecendo aí na Espanha. E a liberdade tem preço, né? A liberdade, no final das contas, tem preço. O que não tem preço é o sofrimento da vítima. Porque essa pode pagar 10 milhões de euros, pode pagar 20 milhões de euros, 50 milhões de euros. Ela nunca vai superar o que ela viveu e o trauma que ela viveu. E a vida dela nunca mais será a mesma. Essa não consegue pagar pelo que sofreu. Becker. André, Ah, só uma correção, que acho que não muda absolutamente nada, não é 1.800.000 euros, né? Porque a primeira multa paga foi de 150 mil euros, 800 mil reais. Então, o custo do Daniel Alves, para primeiro reduzir a pena e depois ter uma liberdade provisória, foi de 1.150.000 euros. Basicamente, 5 milhões e 700 mil reais. é uma grana. Vamos ver quem que. Se ele. Enfim, se alguém vai doar, se alguém vai. Enfim.